Olá, queridos irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Sejam todos bem-vindos aqui a esse nosso momento, né, da nossa partilha, do nosso resumo, né, a introdução aos capítulos do Tratado da Verdadeira Devoção. Antes eu gostaria de fazer um comentário inicial com vocês, uma pequena conversa, porque a forma como eu faço essa partilha por capítulos é segundo o livro que eu tenho, um livro antigo, que já foi várias vezes, foram feitas outras edições, esse meu é de 1995, certo? E existem várias edições verdes, né, com desenho de Nossa Senhora aqui e tal, no mesmo tamanho da Vozes, editora Vozes, ok? Todavia, nessas últimas décadas, houveram tantas impressões do Tratado da Verdadeira Devoção, inclusive com mudanças nos temas de capítulos. Enfim, eu sei que não é uma coisa simples assim, tradução, né, feita diferente. Todavia, eu não tenho como eu melhorar isso nesse sentido, só se eu tivesse todos os tipos de traduções, de livros, de edições, e colocasse aqui e fizesse cada um separado, né? Como eu não tenho essa condição no momento, certo? Eu sigo por aqui, entendeu? Aí eu sei que pessoas estão tendo dificuldades de seguir por causa disso, mas é o que eu posso fazer. Eu sigo, né, o capítulo de acordo com esse tratado que eu tenho, com essa edição, que é igual às edições de agora, né? Todavia, existem outras editoras, outras traduções, outros tipos de separação dos escritos, né, de São Luís, fizeram separações dos capítulos de forma diferente desse mesmo escrito. Então, espero que consigam seguir, tá bom? Vamos pedir a graça de Deus em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, seguindo a essa tradução, a esse livro, a essa edição, né, da Vozes, da editora, estamos no capítulo 5º, cujo tema, desse tema aqui, é os motivos que nos recomendam esta devoção, ok? Aí eu vou ler só nesse início aqui para vocês conseguirem, de repente, achar onde é que estão. Eu estou aqui nesse livro, no número 135, certo? No capítulo 5º, e começa assim, né, o tema. Motivos que nos recomendam essa devoção. Artigo 1º. Essa devoção nos põe inteiramente ao serviço de Deus. Sei que em muitos outros livros que trazem esse texto do tratado são diferentes. Então, vou ler aqui esse 135 para ver se vocês se situam, tá bom? Diz assim, só início. Primeiro motivo que nos mostra a excelência desta consagração de nós mesmos a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, desde que não se pode conceber sobre a terra emprego mais relevante que o serviço de Deus. Se o menor servidor de Deus é mais rico, mais poderoso e mais nobre que todos os reis e imperadores da terra, que não sejam também servidores de Deus. Quais não serão as riquezas, o poder e a dignidade do fiel e perfeito servidor que se tiver devotado ao serviço divino, tão inteiramente e sem reserva quando for capaz? Bom, essa é a primeira parte, só para vocês tentarem se situarem e se encontrarem dentro do livro, ok? Então, no primeiro motivo, essa devoção nos põe inteiramente ao serviço de Deus. É isso mesmo, Deus se torna para um consagrado a meta principal, né? Então, a razão, o centro, o núcleo, o sentido, o centro da vida é Deus, certo? Uma pessoa que vive no mundo, ela vai pôr o trabalho, vai pôr tantas coisas. Nós exercemos as nossas funções dentro do mundo. Todavia, tudo é com Deus, por Deus, e em Deus e para Deus, pelas mãos de Maria. Por isso que essa devoção se torna, então,
algo que nos ajuda, nos põe inteiramente ao serviço de Deus, porque já não nos pertencemos mais, mas pertencemos a Deus. É uma grande consagração de si mesmo a Deus. Isso não vai dizer que você não tenha que cumprir o seu papel dentro da sociedade, o seu papel dentro da família, seu papel dentro da empresa, seu papel aonde for que você tem que exercer. Não é isso. Você não está fazendo uma consagração como um religioso, como eu, uma religiosa, faz. Né? Você não está saindo do mundo e da rotina do mundo, mas você está mudando o eixo dela. Qual é o eixo dela? É ter Deus como centro. E ter Deus como centro é fazer tudo por Ele, para Ele, com Ele e nele, pelas mãos de Maria. No seu trabalho, não vai ser o mesmo trabalho, embora você exerça a mesma função. A educação dos filhos não vai ser a mesma educação. O matrimônio não será o mesmo. Né? Você será a esposa, você será a mãe, você será tudo. Mas a partir de agora, você ter como centralidade da sua vida tudo devotado em Deus. É como aquela mulher muito piedosa, de repente, que você conhece, as suas palavras têm sempre Deus, a Virgem Maria na boca, né? Os seus gestos, a sua veste, a forma como anda, como, né, coloca suas roupas, enfim, né? Tudo isso se torna diferente. Por quê? Porque em Deus tudo muda e tudo é para Deus. Amém? Então esse é o primeiro artigo, né? O primeiro motivo, se colocar, né, inteiramente ao serviço de Deus. Segundo aqui, né, botou no outro artigo, no ponto 139, segundo artigo, essa devoção nos leva a imitar o exemplo dado por Jesus e a praticar a humildade. Ok? Então, segundo motivo, vai dizer a leitura, que nos mostra que é justo e vantajoso aos cristãos consagrar-se por essa prática inteiramente Santíssima Virgem Maria, a fim de pertencer mais perfeitamente a Jesus, diz o início da frase, né? Então é praticar a humildade. Maria é a rainha da humildade, é a mãe humilde, a serva humilde. Nós, por mais humildes que nós somos, nós temos sempre uma mancha de orgulho, de vaidade, de soberba dentro de nós. Entendeu? Então, ao devoto à Virgem Maria, o que nos cabe é imitar o exemplo de nossa mãe, é permitir que ela nos ajude, nos modere, para que nos faça cada vez mais como ela e como seu filho Jesus, né? Na santidade de Maria, sim, na pureza de Maria, sim, na humildade de Maria, principalmente, e com Maria, na humildade de Jesus. Certo? É extirpar de nós toda a vaidade e todo o orgulho, porque Maria se dá a nós, entendeu? Há um escravo de Maria que se dá a Maria, Maria se dá a nós. Ela quer nos modelar. É como se nós fôssemos uma massinha de modelar, e Maria olhando para o espelho, como eu me vejo agora no espelho, né? Maria fosse modelando-nos a nossa alma, certo? Cada vez mais semelhante a sua humildade, a sua alma humilde e a de seu Filho Jesus. Amém? Então Maria nos ajuda a ser cada vez mais humildes. Agora, é preciso permitir que isso aconteça. Os fatos da vida vão nos permitindo situações nos quais a gente testa essa humildade, a gente permite ser meio que descascado, ser lapidado na nossa vida. Entendeu? Então é nas situações da vida que isso precisa, essas cascas de orgulho, essas cascas de vaidade precisam ser tiradas. Nossa Senhora vai nos mostrando, nós precisamos ser dóceis. Entendeu? A velocidade como isso acontece depende da doçura do coração e da inteira entrega e permissão que Nossa Senhora nos auxilie, né? Então, ser dócil a Maria, deixar que ela nos modere e nos faça humildes. Artigo 3º. Essa devoção nos proporciona as boas graças da Santíssima Virgem Maria. Né? Terceiro motivo. Maria se dá a quem é seu escravo por amor. Eu acabei de dizer isso, né? Eu me dou a Maria. Maria se dá a mim. Eu me entrego totalmente a Maria. Ela cuida de mim. Eu me consagro a Maria como minha senhora, minha... na Senhora da minha vida, e ela cuida de mim.
como um filho, um servo, um escravo de amor por ela. Então, realmente, a escravidão nos torna prediletos de Maria. Entendeu? Maria ama a todos. Nossa Senhora nos ajude, né? Cuida. Agora, aquele que voluntariamente, aquele que humildemente, né, livremente se entrega a Nossa Senhora se dá a essa pessoa de uma forma muito especial, cuidando como cuida de todos os filhos, mas cuida com uma predileção especial. Amém? Olha que bonito. Depois, segue aqui um outro item, uma outra razão. Maria purifica nossas boas obras, embelezando-as e na forma aceitável ao seu Filho. Maria purifica as nossas obras, isso mesmo. Ela purifica por quê? Porque as nossas obras são todas manchadas. Sempre existe um pouquinho de vaidade, de orgulho, de raiva, má vontade. Enfim, não cabe a gente dizer, são questões humanas relacionadas às nossas emoções e sentimentos contagiados ali pela mancha do pecado original. Então, Nossa Senhora é a Imaculada Conceição. Então, se nós não conseguimos viver uma vida imaculada, então Nossa Senhora pega essas boas obras, essas obras que a gente faz, e ela mesma entrega a Jesus. Isso quer dizer que elas são purificadas, as nossas obras. Isso quer dizer que é como um bolo, elas crescem, certo? O bolo está gostoso, mas, sei lá, tal parte não pegou açúcar, tal parte não teve ali o recheio. Então, como se Nossa Senhora tirasse as partes ruins e entregasse a parte gostosa, deliciosa ao seu Filho Jesus em nosso nome, ok? Então, Maria purifica as nossas boas obras sempre e purifica a nós também, ok? Vamos seguindo? Artigo 4º. Essa devoção é um meio excelente para promover a maior glória de Deus, né? Então, isso não precisava nem dizer, e de fato é isso, né? Ela é para a glória de Deus, certo? Ela é para Deus, é a nossa vida, a entrega de nossa vida. Então ela é um meio, uma forma da gente poder glorificar cada vez mais a Deus, porque a Ele precisamos dar toda a honra, toda a glória. Então Nossa Senhora quer fazer de nós verdadeiros adoradores, né? Verdadeiros filhos fiéis, agradáveis ao coração de Deus, né? E nada melhor do que dê a Deus o que é de Deus. Ele é Deus e, portanto, a Ele a honra, a glória, o louvor, a majestade. Entendeu? Então a gente se torna um adorador, cada vez mais adorador, cada vez mais tecer nossos louvores ao Deus, quando nos deixamos ser modelados por Maria. Artigo 5º. Essa devoção conduz à união com nosso Senhor, né? Então esse é o objetivo, nos unir a Deus, ok? Por quê? Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. E esse é o papel de Maria, fazer da gente cada vez mais semelhança, cada vez mais próximo, o que o pecado faz, né, em nossas vidas. Né? Então, quando eu estou unido a Deus, é como se eu fosse uma alma bem unida, bem santa, unida a Deus. Aí quando eu faço o pecado, já rompe, né? Os pecados menores vai nos afastando de Deus. O pecado mortal nos afasta de repente, nos tira da graça de Deus. Então a verdadeira devoção, ela nos faz humildes, santos, me faz pessoa cada vez mais da confissão, do arrependimento. Então ela vai cada vez mais nos unindo, tornando a nossa vida semelhante à vida de Jesus, né? Como as minhas mãos, né? Ele é o molde, Jesus é o molde. Nós estamos desfigurados pelo pecado. Então ela vai nos tornando cada vez mais semelhantes, nos aproximando cada vez mais de Jesus, ok? Outro artigo, vamos lá, né? Maria, essa devoção, no caso, é um caminho fácil, né? São Luís Maria Grignion de Montfort que vai dizer que todos os santos conseguiram chegar a um alto grau de santidade. Muitos deles conseguiram com Maria, portanto, rapidamente. Outros conseguiram a poder de muitas dores, lutas, martírios, sofrimentos. Quando a gente realmente... E todo santo da igreja, todo santo ele é devoto de Maria, uns mais, uns menos. Então, quanto mais nós permitimos que Maria atue e haja sobre a nossa vida, mais fácil se torna a nossa santificação.
né? Agora, de novo, essa tecla que eu sempre vou bater, é preciso ser dócil a Nossa Senhora. E como é ser dócil, padre? É na vida. Aquelas coisas que você vai vendo que Nossa Senhora vai cuidando de nós, vai nos defendendo, a gente tem que permitir que Nossa Senhora nos auxilie, que a nossa vida realmente, naquelas circunstâncias, que realmente eu viva a humildade diante da soberba do mundo, que eu viva a minha pureza. Nossa Senhora nos protege, mas ela não vai nos blindar nesse sentido. Por quê? Porque nós somos livres. Quando a gente é dócil, a gente começa a pegar o caminho certo. Evitar o pecado, buscar a Deus. Ok? Então, essa devoção é um caminho fácil. Depois, essa devoção é um caminho curto, é a mesma lógica. Então, Maria é aquela ponte, né? Em vez de você ter que dar a volta por um lugar, a ponte nos leva ao objetivo muito mais rapidamente. Por isso, Maria é um caminho curto, rápido, curto, seguro, santo, de santificação, de perfeição e de união a Cristo Jesus. Ok? Depois é um caminho perfeito, então não tenha medo de se lançar, porque é um caminho seguro. Ali não há trevas, não há pecado, não há animais, não há nada, né? Então, com Maria, ela nos protege, nos ajuda e mostra que o caminho com ela é um caminho perfeito, né? Um caminho seguro, um caminho santo para chegar até Jesus. Certo? Esse capítulo 15, gente, é um capítulo mais longo, tá? Então, o áudio está demorando mesmo. Essa devoção é um caminho seguro, então, aquilo que eu acabei de dizer, né? A proteção de Maria, pode ir, não tem perigo. Com Maria, se você estiver em Maria, longe do pecado, quanto mais oração, quanto mais devoção, quanto mais humildade, quanto mais docilidade, né? Ser dócil aos apelos do próprio Deus, da Virgem Santa, né? Então, não se preocupe, é um caminho seguro para todos nós. É um caminho onde não há erro. Curto, rápido, seguro, perfeito. Amém? E eu estou seguindo aqui, certo? Aquilo que depois vocês vão ler. Pronto, já estou no artigo 6º aqui. Essa devoção dá uma grande liberdade interior. É isso mesmo. Se eu estou com Maria, meu irmão, o mundo é o limite. Vai, se entregue, se lance. Deixe que Nossa Senhora cuida da nossa alma. Deixa. Essa liberdade interior é a coisa mais bonita. É saber que eu estou no caminho seguro. Então, eu posso fazer. Certo? As inspirações realmente são de Deus. As inspirações são realmente algo que nos produzem a santidade. Certo? Então, dessa forma, ela nos dá liberdade. Qual liberdade? De afastar da igreja? Obviamente que não. De afastar de Cristo? Obviamente que não. De afastar das coisas santas? Muito pelo contrário. Entendeu? Mas sabendo que estamos com Maria, ela nos mostra toda a realidade de Deus, para que a gente não tenha medo de se lançar audaciosos sob o influxo da graça de Deus. Olha a vida dos santos, quantas coisas fizeram, e coisas boas, entendeu? Todas elas coisas santas, ok? Então, quanto mais nós deixarmos a docilidade da nossa vida aos cuidados de Maria, certo? Muito mais nós teremos essa liberdade interior, que é a liberdade para a graça, para o amor, e não para o pecado. Ok? Mas é preciso ser dócil. Né? Artigo 7º. Nosso próximo aufere grandes bens desta devoção. Ok? Deixa eu falar um pouco sobre isso. Nosso próximo aufere grandes bens dessa devoção. Bom, essa aqui é uma linguagem mais antiga desse tratado, uma tradução não muito arcaica, né? Uma linguagem um pouco mais difícil. O que ele está dizendo aqui? Que o próximo receberá o bem. Ah, mas é minha mãe, como é que vai ficar minha mãe? Não se preocupe, Nossa Senhora vai cuidar. E você vai cuidar da sua mãe. Entendeu? Porque o coração se torna um coração mais nobre. Então, quanto mais nos lançamos, mais as pessoas recebem a graça pela nossa caridade, pela nossa oração, pela nossa devoção.
pelas graças de Maria, sobre a vida daqueles de todos que a gente ama. Se nós somos filhos prediletos de Maria, você acha que Maria vai deixar os nossos irmãos, amigos, assim desamparados? Claro que não. Se ela tem um cuidado conosco e nos ama de forma tão perfeita, né, de forma tão especial, é claro que ela cuida dos nossos também. Amém? Vamos chegando aqui ao fim. Deixa eu passar um pouco mais esse livro, artigo 8º, essa devoção é um modo admirável de perseverança. Bom, é isso, né? Você, por mais dificuldades que existem, elas virão também, sabe? Por mais inconstância que possa acontecer, mas a gente tem que tomar cuidado, ser dócil, mas, né, a gente não sairá do caminho. Se você pratica as suas ações com Maria, se você conseguir continuar vivendo as renovações que a gente faz todo ano, as orações que se faz todo dia, tudo colocar Maria à frente na sua vida, você vai se tornar cada vez mais apaixonado por ela e cada vez mais perseverante, cada vez mais, sem jamais cair. Né? Como aquela pessoa que não precisa dar uma corrida rápida. Por quê? Porque a corrida rápida você cansa, você vai sempre naquela corrida, entendeu? Sempre, 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 alcançando longas distâncias, sem jamais se cansar. A corrida espiritual, obviamente, que eu estou falando. Ok? Bom, encerro por aqui, já foi bastante minutos. Espero que façam um bom uso. Não sei se conseguiram seguir mais ou menos o meu raciocínio, mas vamos pedir que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe a todos, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.